Iruma Suzuki, um garoto de 14 anos aí que meio que foi sobrecarregado com responsabilidade devido à irresponsabilidade dos seus pais. Até é irônico falar isso, né? Mas de repente um dia, imagina só, você descobre que os seus pais te venderam sua alma para um lorde de demônios chamado Sullivan, que inclusive leva o Iruma para um novo mundo de demônios aí. Pô, aí você já começa a imaginar, cara, um humano no meio dos demônios, isso com certeza não vai dar certo. Ah, meu querido, você tá muito enganado, mano. Não deu só bem certo, como também o destino do Iruma se tornou ainda maior. Será que ele tá destinado a se tornar de fato um rei demônio? Com certeza você tá curiosaço pra saber isso, né? Então, chega mais pra gente responder essa sua dúvida agora. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Bira, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A questão aqui é o seguinte, galera, o Iruma vai se tornar ou não o próximo rei demônio? Quando o Iruma puxa o anel de ouro após a tarefa da determinação, na sua classificação demoníaca, Sabinoki lembra da profecia do rei demônio, que, apesar das suas circunstâncias, o Iruma parece cumprir ela perfeitamente. O que já nos leva a uma outra observação tranquilaça, bem mais a fundo do que a gente pode falar aqui. Então chega mais, vamos entrar mais a fundo e ver ponto a ponto aí, pra gente conferir tudo de pertinho, tudo da melhor forma possível, todos os pontos diferentes que se encaixam sobre o Iruma. Só peço a você que faça boa, mano, você que curte Iruma aí, mano, lança pra gente o teu likezão sinistro, mano, porque sem você, a gente aqui não é ninguém, mano, você que dá combustível pra gente fazer o canal rodar, o canal trazer muito mais conteúdo, cara. Então o seu like vale demais pra gente aqui, mano. Tamo junto sempre, eu agradeço demais, sempre vocês, cara. E espero que vocês recebam tudo em dobro, triplo, quádruplo, que seja, mano. Tamo junto sempre, então chega mais agora e vamos conferir qual é o destino do nosso querido Iruma. Pra gente começar, galera, existe uma antiga profecia que fala sobre quem se tornaria o próximo rei demônio. Depois do Dequila, né, o demônio que desapareceu. Mas vamos lá, o Demon World onde o Iruma tá é geralmente governado por um Demon King, o rei demônio, mas um vácuo de poder permanece ali dentro do corpo governante com o desaparecimento do último rei demônio, Dequila, cara. Isso foi há centenas de anos atrás, tá? Só que o Demon King é escolhido por a categoria de Iod, que é a categoria mais alta que um demônio pode possuir. E essa profecia que existe, que a gente falou, fala no surgimento de um novo rei demônio. Estranhamente, o Iruma cumpre todos os critérios da profecia. Embora ele não seja um demônio, e sim um humano, né, cara? É o que faz a gente pensar, será que ele vai ser? Será que ele não vai ser? Então vamos lá. A profecia do rei demônio é o seguinte, galera. Ele fará um e todos os seus servos. Ele deve formar pactos de sangue para curar todos os demônios. Ele deve descer de um reino estrangeiro. E por fim, ele deve usar um anel de ouro de Salomão na sua mão. É pensando nessa profecia que nós já começamos a relacionar tudo com o Iruma, cara. Quer ver só? A primeira frase, diretamente, ele fará um e todos os seus servos. O Iruma é trazido de um reino humano para o reino dos demônios. E para estabelecer sua identidade como um demônio, né, imperceptível na sua parte humana, o Sullivan dá a ele a sua magia para sobreviver na escola de demônios. E dando parte da sua magia para ele, ele ignora o limite do poder dele, cara. Por exemplo, uma das primeiras aulas da escola envolvia a invocação de familiares. Familiares, para quem não sabe, são animais contratados que ajudam você numa batalha. Isso para determinar o poder e a posição de alguém na escola. Agora vamos lá. Mesmo que o Iruma possua o poder mágico do Sullivan, ele não tem o conhecimento para usar ele. Ou seja, acidentalmente ele usa um feitiço de convocação de demônio, cara, que faz com que ele convoque o seu professor, Naberius Calego, como seu familiar, cara. E depois de Iruma derrotar o Asmodeus em duelo, ele jurou lealdade ao Iruma. Ou seja, faça de um e todos os seus servos. Ó, já tá se ligando? A segunda é o seguinte, ele deve formar pactos de sangue para curar todos os demônios. Galera, não se sabe o significado de pacto de sangue, ou se esse evento ainda vai acontecer, mas a gente sabe que o Iruma já mostrou a habilidade de curar demônios com seu sangue, que eu acredito que já seja o pacto, mano. Durante uma outra transferência para determinar a classificação dos demônios, o Iruma é capturado por corvos demoníacos, e é colocado lá no ninho junto com os bebês da besta, né, que estão de cara ali feridos. E o Iruma logo descobre que ele consegue curar com seu sangue esses bebês aí. E a sua recuperação faz com que os guardiões, as feras guardiões, ainda fiquem mais pacíficas, cara. Ou seja, ele vai lá e cumpre mais uma tarefa. Eu acredito que isso seja basicamente o que a gente está querendo dizer. Agora, passando já para a terceira frase, nós temos aí:
ele descerá de um reino estrangeiro. Pô, galera, já matamos a charada, né? Da onde que ele vem? Pô, os pais do Iruma no começo da história estão logo lá aparecendo vendendo ele pro Sullivan, cara, que leva ele pro reino dos demônios, pra poder se tornar o neto provisório dele aí, né? Portanto, o Iruma vem do reino estranho pra dentro dos demônios, o cara vem do reino humano, cara. E por fim, temos a última frase agora, que é: ele deve usar o anel de ouro de Salomão na sua mão. Após a tarefa de determinar a classificação dos demônios, os alunos recebem distintivos de classificação da coruja de classificação. Mas, para surpresa de todo mundo, o Iruma puxa um anel dourado em vez de um distintivo de classificação. E aí é quando o Sabinox se lembra de uma profecia sobre o Rei Demônio, em cujos critérios o Iruma acaba se encaixando, cara. O anel puxado por Iruma é o anel da gula, que se alimenta da magia de outras pessoas. Ele é revelado ser o anel de Salomão. Disse que a pessoa que possuía esse anel se levantaria e preencheria a posição de rei demônio no mundo. Nós temos aí relativamente um encaixe, né, cara? Meio que um encaminhamento para tudo isso acontecer. Mas também a gente tem que perguntar, tem uma possibilidade de se tornar um demônio? Ou ele seria tipo um humano que vira um rei demônio? Teria muita coisa a ver, cara. O arco do Evil Iruma fez um ótimo trabalho até agora para mostrar as habilidades do Iruma como um grande líder pra gente. E até mesmo um grande demônio também, cara. Lá no episódio 8 da segunda temporada, sugere fortemente o futuro potencial que o Iruma poderia realmente assumir o Demon King, né, o Rei Demônio. Esse episódio começa com o Misfit Class indo para negociar com o Kalego por sua assinatura. Kalego concordou até em assinar o formulário de transferência assim que todos os professores da escola assinassem o formulário também. No entanto, o que a Misfit Class forneceu a assinatura de cada professor, o corpo docente inclui todos os funcionários também, incluindo os bibliotecários e zeladores. O Kalego tenta usar essa oportunidade para poder mostrar à turma de desajustados que eles ainda são muito ingênuos e não pensam sobre as coisas de maneira cuidadosa o suficiente. Felizmente, o zelador que o Iruma ajudou lá no episódio 7 aparece no escritório do Kalego como formulário assinado, cara. Ele ouviu o Iruma discutindo a obtenção de assinaturas para o corpo docente e pensou que ele poderia precisar de alguma ajuda. Pô, como o cara tava devendo uma para ele, o zelador fez o quê? Trouxe todos os outros funcionários da escola e os seus formulários assinados. O Iruma, cara, é um cara que é muito gentil e tá regularmente ajudando toda a equipe em vários trabalhos ocasionais. E no processo, ele se tornou amigo de cada um deles. Então, quando souberam que o Iruma estava precisando, aí estava com problemas, todos estariam dispostos ali a ajudar ele, e ajudaram. No final, é a gentileza normal do Iruma que vence as estratégias de conivência do Evil Iruma havia planejado, cara. Originalmente, essa súbita reviravolta que aconteceu forçou o Kalego a ficar encurralado, e agora ele não tinha escolha a não ser assinar o formulário de transferência. Todos os Babylons estavam ansiosos para testemunhar a reabertura do Royal One, então eles se reuniram em frente à sala e realizaram um festival improvisado para celebrar essa ocasião. Como o Iruma desejava, os Misfit Class são agora os heróis da escola e o corpo discente não os despreza mais, cara. Eles pararam de ser menosprezados por geral. O Iruma conduz os desajustados para Royal One, onde está a sala de aula, que é mais ou menos um castelo, cara, com várias decorações extravagantes e até mesmo um segundo andar sinistro. Enquanto todos estão lá admirando a sala, o Iruma só tem olhos para uma coisa, e é uma coisa que, nossa, a gente bate o olho e já vê que é o destino do cara, né? Ele tá olhando pro trono do ex-rei demônio Derkila. É, galera, então o que ele faz? Se dirige diretamente para lá, o Iruma vai e se senta no trono sem hesitar. E por um momento toda a classe desajustada para de se mover e ficam chocados olhando para a aura do Iruma exalando dele. Essa cena é claramente apontada para o Iruma como um futuro rei demônio, cara. A propósito, a imagem do Iruma sentado no trono também é a primeira imagem do rei demônio na primeira temporada do episódio 1 lá. Portanto, quase não há dúvida de que se tornaria um rei demônio será o destino do Iruma mais pra frente. Obviamente ainda tem um longo caminho a percorrer, cara, mas certamente ele mostra pra gente um potencial de como um líder compassivo é capaz de dominar todos os outros demônios. Também existe uma personalidade dele que não é o rei, também não se encaixa nisso. Eu acho que é até difícil a gente imaginar o Iruma, que normalmente, mesmo com tarefas simples, ele acaba cedendo sobre um por favor, um eu imploro, ou então um eu deixo isso com você. Cara, isso como Rei Demônio já não se aplica totalmente. Mas assim, ele é retratado como uma pessoa com boas intenções e sem ambições, cara. No entanto, isso muda um pouquinho depois que ele conhece Azazel, que compartilha suas ambições com o Iruma. Depois de aprender sobre isso lá no First Love Memories, que é um mangá japonês aí, o Iruma percebe que a sua personalidade simples impedia o desenvolvimento de qualquer ambição nele.
E devido ao fato de que ele puxa o anel da gula ao invés de uma insígnia, ele é designado para o Aleph de nível mais baixo de todos. Rameli pede ao Iruma que ele eleve a sua classificação como um objetivo temporário para ele. Esse é o primeiro objetivo base do desenvolvimento dele definitivo, mas não é o último, tá? Ele ainda vai ter que desenvolver muito mais durante a história. Mas assim, embora ele exiba isso pra gente, não é sem intenções gentis subjacentes. Portanto, ele mostra a capacidade de ocupar uma posição tão ambiciosa quanto o Rei Demônio. E a história é orientada justamente para que isso aconteça no futuro. Mas na base disso tudo agora que você já viu, você deve ter montado com certeza alguma coisa na tua cabeça aí. Então vamos lá, compartilha isso com a gente, cara. Quero que você coloque aí embaixo nos comentários, que eu vou ler, hein? Eu leio todos os comentários sempre, mano. O que você acha? Iruma vira ou não o Rei Demônio? Ou melhor, ele se torna um Rei Demônio mesmo sendo humano? Você concorda com o que a gente comentou aqui nesse vídeo, cara? Concorda, discorda? Deixa aí pra gente e jamais se esqueça de sair daqui sem se inscrever no canal, cara. E ativar esse sininho, mano. Você precisa disso. Sabe por quê? Porque assim você vai ter sempre mais conhecimento, cara. E você sempre entrega pra gente mais combustível para trazer mais conhecimento até você. Cara, vem comigo nessa jornada mútua. Eu te ajudo e você me ajuda, cara. Você me traz combustível e eu trago muito mais conhecimento pra vocês aqui no canal. Principalmente você que curte Iruma. Então não perde essa chance não. Chega junto e bora lá. Muito obrigado por isso, galera. Tamo junto sempre. Vocês são fera demais. Um grande abraço pra vocês. Até a próxima. Fui!